Amém. Glória a Deus. Eita, gente. Tem sido um tempo muito doido, né? Pra quem não sabe, eu tô sem WhatsApp. E aí eu fiquei sabendo que ia pregar assim, quase nas últimas do último tempo. Aí se vira, glória a Deus. Não, mas fui atrás também, não deixei pra última hora, não. E pessoal, é isso, estamos entrando num tempo de jejum, né? Tá todo mundo pronto? Ah, bom saber mesmo. É isso. Não, se não for assim, não tem graça. Tem que estar assim, pronto para jejuar, pronto para as coisas que Deus vai fazer no nosso meio. E vai ser lindo. Preparamos um material incrível para vocês. Vai estar disponível para os aplicativos, tá? Os telemóveis. Você vai lá, vai apertar dia 1, vai ter lá, vai passar os um por um, vai estar bonitinho. O link vai ser enviado lá no mural, lá no grupo do Viva também, tá bem? E para os irmãos, principalmente que não têm acesso ao telemóvel, tá ali com o Johnny, tá a ver? É um material impresso que vai ter acesso aí, você vai poder riscar, vai poder fazer o que quiser, e aí vocês podem contatar o Johnny. Principalmente para os irmãos que não vê no telemóvel, não dá às vezes para dar zoom, né? E aí depois é ruim, mas tem aí o papel, tu pode até botar na frente com óculos. Olha aí. E a gente vai colocar também no Instagram também. O pessoal aí do online que viu agora o material, a gente vai colocar lá o link na descrição do grupo, tá bem? Para quem quiser acompanhar conosco, vai estar disponível. Amém? Amém. Eu vou só terminar de abrir o documento aqui. Mas é isso, queridos. Deus tem sido lindo nessa igreja. E se você... Cara, vocês não viram o corte de ontem do Johnny, né? Se vocês não viram o corte do Johnny, vocês não estão prontos. Por quê? A onda tá vindo, gente. A onda vai chegar e se você não se preparar, você não vai junto. Os cortes do Instagram, gente. Quem tá em casa vai ver lá depois que acabar a live, você assiste aí os cortes. Amém. Feche seus olhos. Sei que a gente já orou, mas ali atrás a gente estava intercedendo e a coisa está séria. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa manhã nas Tuas mãos, Senhor Deus. Já adoramos com música, já adoramos aqui com o nosso corpo e em louvor, mas pedimos agora, Senhor Deus, que venhamos adorar o Senhor com o aprendizado da Tua palavra. Que a Tua mensagem entre nos nossos corações como semente fértil e ela venha gerar frutos, a 100 por 1, a 1000 por 1, em nome de Jesus. Que não pare em nós. Estamos cansados de viver uma vida individual, Pai. Nós queremos viver a presença do Teu reino, Deus, que multiplica e que avança para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Gente, então o tema da mensagem de hoje é uma igreja faminta. Acho que tem tudo a ver com jejum, certo? Porque assim, a gente vai... Quero dizer, não é suposto a gente ter fome. Estávamos aprendendo com o Luciano Subirá nessa semana, né? Que Jesus provavelmente tinha um físico muito bom. Porque depois de 40 dias, ele teve fome. Ou seja, o corpo já não estava encontrando onde buscar mais aqueles restos. Sabe aquela gordurinha lateral que nós temos? Aquilo ali, meu amigo, não. Aquilo ali é um acúmulo que o corpo usa depois. Então, se você pensar, eu vou fazer 10 dias só na água, vou morrer, não vai, irmão. Você tem suficiente, uns até mais que outros, para durar aí meses. E Jesus, depois de 40 dias, teve fome. Porque quem já fez um jejum longo sabe que depois do terceiro ou quarto dia, a fome... Aquela fome que nós chamamos de fome é desejo de comer, é vontade de comer, não é fome. É nosso vício na comida. Por isso que é muito importante esse tempo de jejum. Mas uma igreja faminta... Ah, meu amigo, tem coisa aí para vir. Vamos lá. Vamos lá para Marcos 16, 14 ao 20. Diz o seguinte... Eu vou ver na minha versão aqui. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos quando eles estavam à mesa. E os advertiu por não terem fé, pela
pela sua teimosia em não acreditarem nas pessoas que já o tinham visto ressuscitado. Em seguida mandou: vão por todo o mundo e preguem a boa nova do Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os que tiverem fé serão reconhecidos por estes sinais. Em meu nome expulsarão espíritos maus, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem qualquer veneno mortal, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Versículo 19. Depois de ter falado aos discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, tomou lugar à direita de Deus. Saindo dali, foram pregar as boas novas por toda parte. E o Senhor colaborava com eles e confirmava a pregação por meio de sinais. Tudo a ver com o que a gente tem vivido, né? Eu acho que o silêncio responde. Jesus, em momento nenhum, disse o seguinte: isso aqui é só para vocês que estão aqui. Não é só para os 12. Isso aqui é para as pessoas que me acompanham. Não, ele disse: ide, fazei discípulo. Discípulo é o quê? Eu aprendi, alguém vem, aprende comigo e faz igual. Esse aprendeu, alguém aprende com ele e faz igual. Em que momento se perdeu quando chegou na gente? E apesar disso soar como uma advertência, na verdade é um encorajamento. Porque, primeiro ponto, uma igreja faminta alimenta o espírito. Gálatas 5,16 diz o seguinte: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: amem ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o espírito e o espírito que é contra a carne. Eles, então, em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, isso aumenta, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já disse, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Domínio próprio. Então nós falamos aqui de duas coisas, né? Primeiro, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão as coisas da carne. Então, se a gente está movido pelo Espírito, a carne, de repente... Vou devagar. A carne, de repente, perde o potencial dela. Temos que cuidar da carne, mas os desejos da carne, que é faminta, é caída, junto com Adão, não vamos satisfazer esses desejos. E uma das coisas aqui do fruto do Espírito, que é um fruto que nos permite todas essas boas coisas, amar, bondade, fidelidade, é o domínio próprio. E eu posso dizer que através do domínio próprio eu ativo todas as outras. Se eu sou movido com domínio próprio, eu consigo ser amável, eu consigo ser bondoso, eu consigo ter paz e mansidão. E não existe um exercício melhor para domínio próprio do que jejum, muito bem. Porque o jejum, ele nos ajuda a policiar a nossa carne. Por isso que as pessoas chamam de as disciplinas espirituais. Então, como uma pessoa que vai ao ginásio tem as disciplinas físicas para poder crescer ali, uma pessoa tem a disciplina espiritual através do jejum. Então, como é que a gente vai tratar o jejum para a nossa vida? Vamos aprender com Jesus. Todo mundo sabe dos 40 dias, né, de Jesus no monte. Então vamos lá para Mateus 4, do 4 ao 11, mas vamos em pedaços, tá bem? Primeiro versículo. Depois disso, Jesus
foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu. Por fim, sentiu fome, aquilo que falávamos, né? Então o tentador instigou a arranjar alimento, dizendo: se és filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: não, porque a Escritura diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus amigos, vocês me ouvem bem? Mais alto. Toda palavra que sai da boca de Deus. E aí a gente acaba de ver aqui em Jesus o exemplo. Não apertei nada. A gente acaba de ver o exemplo de Jesus aqui falando pro diabo: não. E acabou. Não apertei não. Tá morrendo. Todo levante do inimigo sai em nome de Jesus. Tá? Liga então aí, Diego. Enquanto ele resolve. Ô glória, voz potente do alto. Eita, levassúria. Amém. Quem sabe faz ao vivo. Olha, então, a carne. Quem aqui já fez jejum longo? Pelo menos de 4 dias, vamos dizer. Ô glória, tem crente na casa. Aleluia, Jesus. Eita, esse microfone deixou pentecostal. Volta, foca. Quando a carne... a carne, ela é engraçada, né? Quem já fez jejum longo já viu provavelmente aquelas desculpinhas que a carne dá para nós. Quando eu fiz uma vez um maiorzinho... Eita, aleluia. Esse aqui tá mais tradicional, né? A minha carne mesmo me deu umas indicações engraçadas, né? Eu não vou dizer que foi o diabo, porque eu acho que eu não estou com essa bola toda para ser tentado pelo diabo igual Jesus foi diretamente. Mas a minha carne veio de bonita, no meio da fome lá. Eu não estava com fome, né? Mas a cabeça já estava ficando maluca. Pô, você não vai comer? Né? O corpo. E aí olha as desculpas, eu anotei isso na época, isso tem uns anos já. Que tal reduzir o jejum para uma refeição? Começou por aí, né? Depois, você vai desmaiar. Vai ficar sem energia. Esse tipo de sacrifício é perda de tempo. Vai ficar muito magro. E aí naquela época, né, morando no exterior, minha mãe via na videochamada, me ver magro, é dito e feito. Você não tá comendo? Aí não, você vai ficar magro. Come só hoje, amanhã você volta pro jejum. A comida... Não, essa aqui pra mim foi a melhor. Essa eu ri. Quando veio na minha cabeça, eu ri. A comida vai estragar. Não, porque eu tinha que comer a comida do frigorífico, porque senão ela ia estragar, e eu tinha que parar o jejum porque a comida ia estragar. São cada desculpas... Oi, príncipe. São cada desculpas que a nossa carne traz. Só que quando a gente alimenta o espírito, esses desejos da carne se tornam insignificantes. Por mais que a carne me diga, a comida vai estragar, eu falo, não importa que a comida estraga, me importa que meu espírito seja vivificado. Se Jesus quiser, ele ressuscita até a comida. Então a carne, ela nos tenta, ela nos rouba de várias maneiras. Só que uma igreja faminta, ponto 2, se alimenta da verdade. Não das mentiras que Satanás impõe. Mateus 4, agora desde o 5. Depois o diabo levou-o à cidade santa, ao telhado do templo. Se és filho de Deus, salta. Pois, segundo as Escrituras, Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e eles te sustentarão com a mão, para que não tropece nas pedras do caminho. E Jesus retorquiu-lhe: mas as Escrituras também dizem, não deves provocar o Senhor teu Deus. Satanás, ele é muito astuto, gente. Desde o jardim, ele vem tentar distorcer o que Deus diz. Quando ele fala através da serpente, ele diz para Eva, olha, não é que Deus te proibiu de comer das frutas do jardim e tudo. Não, Deus não proibiu isso. Deus disse, comam de tudo, aproveitem.
desfrutem de tudo que vocês têm aqui, mas dessa árvore não comeis. Mas aí a serpente já começa a distorcer a palavra. Ah, ele falou para não comer, não pode comer nada, esse Deus não deixa você fazer nada. Não. Não foi isso que ele disse. São princípios. Então Satanás ele vem aqui para Jesus dando uma tentação para algo que seria ali sobrenatural. Mostrar para todo mundo, talvez, que ele consegue descer uma montanha e não cair, porque Deus o guarda, porque ele é poderoso. Ele, não preciso disso. Porque a palavra também diz isso. Então, se o diabo vem, e vamos falar disso um pouco à frente, e te diz assim, ah não, você não vale a pena buscar a Deus assim, porque o inimigo vai te atacar. Não, mas a palavra de Deus também diz. Ela também diz que somos mais que vencedores. Ela também diz que ele é um derrotado. Então o inimigo vai pegando meias verdades na palavra para nos enganar. Por isso é bom a gente estar em jejum, porque a gente vai voltando para o centro, sabe? Porque o jejum produz uma clareza. Porque a gente já não está aqui alimentando a carne, já do básico, que é o alimento. Qual é a coisa mais básica que a gente consegue reter da nossa vida? É o alimento. Porque é algo que nosso instinto quer, mas muitas das vezes a gente não precisa. Temos que ter uma boa alimentação, com certeza, mas às vezes em excesso, porque não adianta nada, a gente faz 1000 coisas, depois a gente se atola na comida, né? Isso já é um papo para outra palavra. Mas as disciplinas espirituais nos levam a uma clareza. E pode ver, durante o jejum, você vai começar a ter questionamentos e coisas que de repente vai te trazer respostas. Às vezes aquele versículo que você leu tantas vezes, o Senhor te mostrou, você passa nele e fala, Deus, não estou entendendo. Mas no dia que você estiver ali em jejum, talvez a tua carne está tão desligada que a resposta, pum, clara nos seus olhos. Pum. É o espiritual tomando conta do natural. Então uma igreja faminta, ela se alimenta da verdade. Nada das mentiras de Satanás aqui para nós. Amém, irmãos? Terceiro, uma igreja faminta, ela avança. Vocês já viram um leão? Não vamos com um leão. Talvez um animal um pouco mais simples. Carnívoro. Que é preso numa jaula. Com fome. Por muito tempo. Tem lá o Coliseu. Meu amigo, qualquer coisa que você jogar lá na frente dele, ele vai devorar. E eu acho que é esse tipo de fome que a igreja tem que ter. Uma fome como se a gente estivesse preso, mas de repente o Senhor abre o portão e a gente vai devorar o que tiver pela frente. E isso é devorar as obras do inimigo para que vença as obras do Senhor. Como leões, como o nosso rei que é um leão. Então, essa é uma postura sábia da igreja, né? Postura cristã, como diz em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeta-se a quem? Deus. Resistir a quem? Por que às vezes a gente troca isso? Resistimos a Deus, Deus nos chama, Deus nos ordena, Deus nos dá uma direção e nós resistimos a Ele. E depois a gente acaba se submetendo ao diabo. O diabo vem, oferece qualquer coisa e a gente... eis-me aqui. Deus diz assim, guarde-se até o casamento. Entenda que dentro do casamento tu podes ter experiências e desfrutes com sua esposa, mas guarde-se até esse momento. Aí o diabo diz, todo mundo faz. Tu vai lá e faz o quê? Submete-se ao diabo, resistindo a Deus. E perde de desfrutar coisas que só nos princípios dos céus a gente pode viver. Só que quando fazemos o contrário, Deus nos dá uma direção, nós nos submetemos a Ele, nos prostramos, e essa é a posição da igreja, de joelhos. E a gente resiste o diabo. E aí, gente, sabe qual é a consequência? O diabo mete o pé. Porque ele é um derrotado, gente. A gente aqui muitas das vezes coloca poder para ele. Quando olhamos demasiadamente para o poder do inimigo, deixamos de olhar para Jesus, o seu poder e a autoridade em nós.
Em nós, já está lá dentro essa autoridade. Ele falou, eis que vos deixo autoridade. Esquecemos a quem servimos e em favor de que lutamos. Porque estamos dando poder para o inimigo. Aí começa aquela conversa. O inimigo está furioso. Gente, ele sempre esteve furioso. Que novidade é essa? Aí está furioso porque eu estou fazendo jejum. Problema do inimigo. Ele está irritado porque dessa vez você se moveu? Agora é porque você vai começar a ver a treta que ele está causando. Porque você, sem a disciplina espiritual, o inimigo estava fazendo um estalaço em tudo, destruindo tudo, e você nem estava vendo. Agora, em jejum, você começa a ter clareza das obras do inimigo. Então não vamos ficar iludidos nessa ideia de que o inimigo tem poder, que ele não tem poder nenhum, não. Sobre nós, não. Então, muitas das vezes, somos nós que damos poder a ele e falhamos em atacá-lo. Mas, e os contra-ataques? Aí você me pergunta, mas a gente vai se colocar em jejum. Não vai ter um contra-ataque do inimigo? Claro, é um mundo em guerra. Desde que Adão caiu, o mundo está em guerra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E a natureza está aguardando ansiosamente para que a gente se revele. Os filhos de Deus. Porque no momento em que você está numa guerra, você não espera alguém para te salvar. A natureza está dessa maneira, porque ela precisa da gente. O mundo está em guerra, o inimigo está dominando tudo. E a gente, cadê o nosso domínio? Cadê a gente metendo o pé na porta do inimigo? Quebrando a porta para a gente falar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja tem que avançar contra as portas do inferno. Então, para nós às vezes parece natural, mas não é. Enquanto a gente está aqui, cantando louvor, sentando aqui, ouvindo a palavra e voltando para casa, está rolando uma guerra lá em cima. Que a gente não vê. E a gente tem que se posicionar nessa guerra, senão a gente está perdendo em silêncio. 1 Pedro 5, do 8 ao 9, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então a gente não está sozinho. Ai, Deus, a gente vai ter que começar um jejum como igreja. Não, irmãos, olha, tem irmãos que estão querendo comer e não podem, pelo bem do Evangelho. Então a gente tem a oportunidade de buscar a Deus nessa posição. Não paremos de avançar por medo do inimigo começar a vir contra nós. Ele já está contra nós. Se ele não tem te incomodado, talvez já fizeste as pazes com ele há tanto tempo que nem percebeste. O inimigo está meio quieto. É melhor. Alguma coisa está errada, né? Se o inimigo está muito quieto, né? Você fez pazes com ele, fez um tratado ali de acordo. Mas ele não para, eu aviso vocês. Só está trabalhando sorrateiramente em silêncio. Está na hora de sairmos do lugar de vítima. Nós temos a promessa de obras maiores. E aí a gente volta lá para o primeiro versículo que nós lemos. Jesus dizendo, vão, curem, libertem, façam coisas. Está aqui a autoridade na nossa mão. Está aqui. Ai, mas é porque o inimigo, caramba! É porque Jesus nos deu autoridade. Talvez hoje a gente pode orar, a pessoa não foi curada, amém. Mas a autoridade continua lá e a gente vai continuar tentando até que não tenha mais doente. Até que a gente viva o sobrenatural. Mateus 4, novamente, no versículo 8, diz o seguinte: por fim, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isso te darei se te ajoelhares e me adorares. Imagina, gente, todos os reinos do mundo, uma autoridade sobre-humana. A resposta de Jesus é simples para Satanás dessa vez. Não precisou nem usar a palavra. Ele usou o poder e a autoridade. Vai-te, Satanás. As Escrituras dizem, adorás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Então o diabo foi-se embora e os anjos vieram e serviram. Mesmo no deserto, Jesus estava em posição de ataque. Imagina, com fome, gente. Eu vi um vídeo engraçado no Instagram que a pessoa falava,
Poxa, Jesus passou por isso tudo. E com fome, gente. E com fome, como é que pode? Jesus é muito lindo. Passou isso tudo por mim com fome. Mas mesmo assim, mesmo com fome, mesmo debilitado, talvez naquela ocasião, ele estava em posição de ataque. Mandar o diabo embora. E essa tem que ser a nossa posição também. Aprendam com ele. Ele não estava se defendendo, estava a se preparar para combater as obras do maligno pelo Espírito. Podem ver, depois disso, a narrativa, Jesus vai por todo lado. Demônio vem de joelho com medo dele, se joga no chão, os outros vão embora assim que ele fala. E a autoridade vai espalhando por todo lado. Então valeu a pena os 40 dias? Valeu. Ele precisava? Como Deus ele precisava? Não precisava, mas como homem ele precisava. E se ele fez, nós fazemos. Amém? Talvez não vai ser 40, mas está tudo bem. Um dia, quem sabe? Se a gente tem o privilégio de fazer uma vez por semana, os fariseus jejuavam, gente. Aqueles homens que davam trabalho para Jesus jejuavam. Toda semana, pelo menos geralmente a quarta-feira. Uma vez por semana. São coisas que geram em nós muito bom e eu recomendo muito à igreja assistir a pregação do Luciano Sobirá sobre jejum. Gente, é espetacular. Mexe com a cabeça, assim. Você fica, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Preciso disso. Promessas. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Romanos 16, 20. Então, meus amigos, em breve, debaixo dos nossos pés, Jesus esmagará Satanás. Então, aquele que nos afligia, que nos irritava, que queria atrapalhar o nosso jejum, a nossa intimidade com Deus, vai estar debaixo dos nossos pés. Então, Jesus já venceu, a gente se submete a Ele, e esse é o foco. Amém? Peço licença. Ó, não me seca não. Dá um glória aí. Vamos para Efésios 6 agora? Efésios 6, do 10 ao 12, diz o seguinte. Por último, quero recomendar-vos que procurem fortalecer-vos através da comunhão com o Senhor. Então, fortalecermos no poder e na força no Senhor e na força do seu poder. Aqui na minha versão diz, fortalecer-se através da comunhão com o Senhor, com a energia do seu poder. Versículo 11, estejam equipados com toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do inimigo. Pois, na verdade, o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos dos espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. Então, antes de falar sobre jejum aqui, eu quero trazer esse ponto. Aqui a gente já introduz o que vai acontecer nos próximos capítulos, aí, nos próximos dias, na semana, que a gente vai ter falando de Efésios, da armadura de Deus, que é o que nos reveste, e lá vai ter a instrução de cada parte. Mas aqui antes, Paulo nos alerta, a nossa briga não é contra carne e sangue. Então talvez o meu problema não seja com meu irmão ou com minha irmã, não seja com meu chefe, seja com o que está acontecendo no mundo espiritual. E por isso a gente tem que estar alerta. Irmãos, aqui Paulo deixa muito claro, estejam alertas. Visto a armadura de Deus. E como é que a gente se fortalece? Na comunhão com o poder de Deus. Gente, onde é manifesto o poder de Deus? Através do que nós temos o Dunami de Deus? O Espírito Santo. Esse é o poder. Então nós temos que trazer para a nossa realidade a comunhão com o Espírito Santo. A palavra diz para a gente nascer da água, que não nascer da água e do Espírito. Às vezes a gente teve um nascimento da água, mas talvez o nosso Espírito não nasceu de novo ainda. Precisamos do manifestar do Espírito Santo. Então, assim estaremos fortes para cumprir o ID, mas nós só vamos porque Ele nos amou primeiro. O jejum também é um ato de intimidade com Deus. Mais do que tudo. Mais do que ganhar força, mais do que nos prepararmos, é intimidade. E é aquilo que o John estava falando mais cedo. Não adianta nada, meus irmãos, a gente ficar aqui
os 10 dias que sejam, ou mais, em deixar de comer sem a presença de Deus. Sem orar, sem ter uma intimidade. Não é oração, não é religiosidade, gente. Isso aqui não é um ritual. Senão vocês estão na religião errada. Podemos dizer assim. Não é ritualístico. Isso é um domínio. É uma postura do cristão. Para quê? Para a gente poder acessar coisas melhores. Deus, eu estou abrindo mão do alimento para tomar um alimento novo. Intimidade. Eu peço a Deus intimamente, poderosamente, que a gente, neste jejum, não venha só fazer, como o Johnny disse, um regime. Não, que seja poderoso. Que a gente tenha testemunho, que ninguém aqui não tenha um testemunho para dar sobre o jejum. Ah, testemunho do que Deus fez? Não, testemunho do que Deus apareceu, do que Deus viveu, do que você experimentou com Ele. Não do que foi feito pelas mãos dele, mas talvez o cheiro do perfume dele, a presença dele. Isso vale mais que tudo. Ele pode dizer bem assim, um grande não para você depois do jejum, por algo que você esteja colocando aos pés dele. Não importa, se ele estiver ali. E se ele invadir teu quarto, meu amigo, pode ter certeza, tudo que você pediu não vai valer de nada. Porque é doce a presença dele. E não dá para a gente sair desse jejum sem esse impacto, essa presença. Então uma igreja faminta está faminta por Ele e vai se render. Renda-se, meu irmão. Às vezes a gente está com uma carcaça tão grande, quando a gente for falar da couraça da justiça, tem lá no documento falando de carcaça. A gente está com uma carcaça tão grande que a gente não consegue se render a Deus. Lembram de Davi? Davi, quando vai lutar com um gigante, o pessoal falou, é um menino, você vai morrer, ele vai te destroçar, vai te quebrar no meio. Toma aqui uma armadura. E ele vestiu aquela armadura de Saul. Pesada. Não dava. E às vezes a nossa vida está tão assim, a gente está botando tantas armaduras, não a armadura de Deus, que a gente não consegue se render. Estamos pesados, mas não conseguimos nos ajoelhar, porque está tudo travado. Renda-se a Deus. Renda-se em nome de Jesus, porque o Senhor quer algo para você. E se a gente ficar bloqueado no nosso passado, na nossa história, na nossa memória, nas nossas experiências, a gente não vai romper. Porque mais interessado do que ver o teu... Tem alguém mais interessado do que ver o teu sucesso e o sucesso dos teus projetos do que o Senhor? Que conhece e colocou o sonho dentro do teu coração. O desejo. Não há ninguém mais interessado do que Ele. Mas eu digo uma coisa. O que adianta Ele te dar tudo que você pede e tu te perderes no caminho? Ele prefere perder o agrado que Ele vai te dar do que perder teu coração. Mais vale a gente ficar sem nada e nunca conquistar nada nessa vida, tendo a presença dEle, do que a gente ganhar tudo e abandoná-lo. E Ele não quer isso. Às vezes a gente é tão teimoso até com os nossos paradigmas, tipo, olha, eu sou acostumado a viver desse jeito e Deus está falando, chega. Mas eu sempre fui assim, chega. Ele não está se importando com o que foi, Ele conhece cada detalhe da tua história. Mas se Ele tem um novo, a gente tem que estar pronto para viver o novo. Se o povo do Egito tivesse falado, não, a gente nunca viu o mar abrir, o mar nunca teria aberto. Não é assim, a gente passa de barco. Não, eu sempre atravessei o Nilo de barco. Eu não vou atravessar a pé. Não, como assim? Eu vou ter que comer pão do céu? Que eu saiba, o pão tem que ser amassado na mão. O pão tem que ser do chão, do trigo. Como é que eu vou comer maná? Maná o quê? Que maná é maná? Se a gente ficar preso, a gente não vai se entregar ao que Deus tem. Se Deus começar a manifestar coisas novas no nosso meio, vamos lá, gente, vamos ver o que Jesus viveu. Jesus mudou o rosto resplandecente. Se o Johnny vier pregar aqui um dia com o rosto resplandecente, a gente vai achar estranho, vai chamar a polícia? Se o dedo do Johnny crescer, gente! A gente tem que estar pronto para coisas novas. A gente só vai estar pronto para coisas novas se a gente entrar no novo. E para entrar no novo, a gente tem que deixar o velho.
E amados irmãos, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque uma igreja, e essa é a conclusão, o último ponto, uma igreja faminta vive o sobrenatural. Gente, vocês não têm noção da importância desse ponto. Após Satanás bater o pé de Jesus, né? Os anjos vieram servi-lo. Valeu a pena aquele jejum. Ele viveu sobrenatural na terra. Lembram? Ele era homem. Eu sei que ele é Deus, mas ele estava aqui como homem. Ele experimentou o sobrenatural. Ele viu anjos servindo ele. Ele foi servido como outros profetas na Bíblia. Anjos vieram, pássaros vieram. E a gente vai viver o sobrenatural se a gente estiver faminto de Deus. Então, olha as promessas que ele nos deixou em seu ministério. Vocês farão obras maiores. Vamos passear lá para Efésios 6:10. O 10 diz o seguinte: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu volto para esse ponto porque é nesse poder que a gente vai ganhar força. E, gente, podemos desfrutar desse poder. Poder do Espírito Santo fazer coisas grandes. Está repreendido em nome de Jesus a gente viver aquela, como muitos lugares que as pessoas caem no chão, voltam à mesma. As pessoas falam em línguas, mas jogam fofoca para o outro lado. Não. Estamos falando aqui de sobrenatural. De uma vida que vai além desse natural, em que a gente experimenta coisas divinas na terra. O céu na terra. Quem quer uma invasão do céu aqui? Só eu. Eu quero uma invasão do céu no Viva. Eu quero que as pessoas elas apareçam aqui sem ser convidadas, porque o Espírito de Deus vai empurrá-las aqui para receberem salvação. Eu quero ver uma igreja saindo das ruas e, gente, a sombra de Paulo curava. A sombra de Pedro curava. O lencinho de Paulo, o lencinho do trabalho dele. Já pensou, gente? O Wilson trabalha lá com as plantas. Soa pra caramba. Às vezes tem que suar. Já pensou esse lenço, Wilson? A pessoa pegar nesse lenço e ser curada? Essas são promessas que Deus... Esses foram os discípulos que viviam. E Jesus prometeu: vocês farão obras maiores. Maiores. Eu ainda não vi o suficiente. Eu tenho minhas experiências, mas para mim não tem... Quando eu leio isso aqui, gente, quando eu leio Atos, eu falo: Jesus, eu não estou fazendo nada. Não é possível, gente. A gente precisa experimentar isso, gente. Já pensou a gente chegar lá no paraíso e Deus olhar para a gente e falar bem assim: tinha tanto que você ter vivido. Olha, lembra aquele dia? Aquela pessoa? Era para ser você usado para transformar a vida dela. Ai. E o outro irmão foi, mas era tu. Mas tu tava, tô bem aqui, confortável, tô fazendo o suficiente, tô servindo, eu tô em 10 ministérios da igreja. Não. A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, porque uma igreja faminta vive o sobrenatural. Talvez a gente não está com desejo suficiente, nem fé suficiente, porque a gente não está com fome. Então, melhor que a gente faça jejum. Para a gente ter fome. Para a gente chegar aqui domingo e falar: cara, não pode ter cadeira vazia nessa igreja. Porque se tem cadeira vazia, tem gente se perdendo lá fora, tem gente morrendo. E eu falo por mim. A gente precisa estar inconformado, faminto, porque Jesus precisa ser encontrado. E a mensagem acabou. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele tem presentes tão grandes para a gente, tem experiências tão escritas para nós, que enquanto a gente estiver confortáveis com o que a gente já tem, a gente nunca vai viver o que a gente não tem. Bora mergulhar. E a gente tem falado de santidade, de profundidade. Vamos para o profundo. Tem mais. Gente, é aquilo que nós falamos na vigília. Bateu água no joelho, nos calcanhares. Ah, tá pouco, eu quero mais. Tá no joelho, tá pouco, eu quero mais. Tá aqui no torso. Não, eu preciso de mais. E de repente, a água é tão grande que só pode passar quem está nadando. Só tem como andar quem está nadando, porque aquilo está profundo. E a gente tem que ir porque tem mais, gente. Deus é tão imenso. Tem coisas para ser descobertas. Olha, a Zeni sabe um pouquinho, o Wilson sabe um pouquinho, o Johnny sabe mais um pouquinho. E enquanto a gente partilha uns com os outros, a gente vai contando um pedaço de Deus. Um pedacinho que o Viva tem. E aí a gente vê as outras igrejas, pega mais um pedacinho. E de repente a gente vai descobrindo Jesus.
Mas quanto mais profundo a gente está, maior é esse pedaço que a gente tem. E a gente vai descobrir Deus é infinito para ser descoberto. Por isso nós precisamos ter essa ciência. Espírito Santo, durante o jejum, lembra dessas palavras. Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo. Toma meu corpo, toma minha alma, toma meu espírito e vamos em frente. Vamos avançar. O jejum não é para a gente só estar aqui, não. É para a gente avançar. Seja como igreja, seja como individualmente. Romper. Eu quero, sinceramente, isso Natanael, quero ver testemunho, gente, depois desse jejum. Falar, Natan, teve um dia que eu estava no trabalho e de repente o Espírito tomou minha boca, eu comecei a profetizar na vida da pessoa, a pessoa chorou, entregou a vida dela para Jesus. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir coisas assim. Eu quero ver o sobrenatural, gente. Espero que eu não esteja sozinho. Em nome de Jesus, vamos clamar por essa presença, para a gente poder passar para o momento da ceia. Os irmãos da ceia já se preparem, vamos orar e depois de seguida a gente já começa a distribuição. Amado Senhor, eu quero te pedir agora, Deus, por essa fome. Pai, nós cantamos muitas vezes, tenho fome, tenho sede, Deus, mas não temos. Estamos alimentados, Deus. Quem tem fome não escolhe o que vai comer. Quem tem fome não está preocupado. Se é feijão, se é arroz, se é frango, se é carne, não. A gente quer comer. Então aumenta a nossa fome. Eu oro por uma fome sobrenatural aqui em nós. Eu oro, Deus, que a gente seja estremecido de fome, Deus, para ver o sobrenatural acontecer, para ver o romper, para ver a vida do meu irmão transformada, para ver ser uma nova estação realizada no meio da nossa igreja. Então, Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui, nós pedimos, aumenta a nossa fome, Jesus. Que as pessoas comecem a sentir agora um desejo insaciável, Pai, de buscar mais a Ti, de ler mais, de se dedicar diligentemente a esse jejum, de fazer o melhor que pode, Deus, sabendo que o Senhor é Deus. Nós confiamos e clamamos, Espírito Santo, não nos deixa sair dessa temporada mesmo. Não nos deixe sair assim, Deus. Por causa do Teu amor e o Teu poder, Deus, entregamos os elementos da ceia, Deus. Para, Senhor Deus, que cada um que tome daqui, Senhor Deus, como a Tua palavra diz, possa receber não só cura, mas o sobrenatural, Deus. Pedimos, Pai, que as pessoas, enquanto se alimentam, Deus, desses símbolos da Tua presença, do Teu corpo, do Teu sangue, Pai, elas possam ser batizadas com o Teu Espírito. Pai eterno, se alguém aqui tem pedido dons, que ela venha manifestar esses dons. Pai, se essa pessoa tem pedido, Senhor, uma transformação de mente, que elas venham ter a mente transformada, Pai, pelo ato simbólico de que sabemos que Tu nos salvaste naquela cruz. De que Tu se entregaste por nós e levou nossas dores, nossos pecados, Pai, para que nós tivéssemos acesso a esse sobrenatural. Nos faz avançar, Jesus. Te agradecemos e oramos como igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos da ceia podem...